Olá meninas, hoje eu venho aqui trazer para vocês uma videoaula ensinando como eu pinto vasilhas de cerâmica, né? Não são cerâmica, essas vasilhas de barro que nós conhecemos. Esse projeto original é o projeto da talentosa Neuza Frasquete. Eu fiz algumas adaptações, né? Mas hoje o nosso foco aqui na aula é de como eu pinto vasilhas de cerâmica. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, cliquem em gostei pra mim, porque isso ajuda a divulgar o meu trabalho e ajuda vocês também. E compartilhem com suas amigas, compartilhem nos grupos, nas suas páginas, porque assim eu vou saber que vocês gostaram e vocês vão poder assim me ajudar e eu ajudar a vocês. Vamos lá. Para começar, eu uso uma misturinha que eu faço com diluente e o aquarela silk, né? Algumas gotinhas do aquarela silk. Então agora eu não costumo misturar na tinta, eu prefiro passar diretamente no tecido. Não sei se essa é uma forma correta, se é uma forma, né, vamos dizer assim, certa de se fazer, mas é a forma com a qual eu faço e eu prefiro. Misturando direto na tinta e passando diretamente no tecido sem estar umedecido antes, eu não me adaptei muito bem. E eu acho que a pintura é algo que você tem que fazer com prazer e algo que te agrade. Então, eu acredito que não existe uma regra correta, uma regra só, uma regra única, né? Cada um de nós podemos adaptar o nosso trabalho à nossa forma. Então eu vou umedecer no meu risco, né, a parte que eu tracei o risco do trabalho, com essa misturinha de diluente com aquarela silk. Eu vou preencher tudo e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Bom meninas, voltando aqui, eu já umedeci todo o risco com a misturinha de diluente e aquarela silk e comecei a preencher a nossa chaleira aqui, no caso, em algumas partes com siena natural. Eu não preencho todo o contorno do risco com siena natural, porque em algumas partes ele vai ser mais escuro. Então, se eu jogo siena natural embaixo de todo o risco, se eu preencho todo o risco com a cor siena natural, eu acabo tirando um pouco a propriedade dos outros tons mais escuros em que eu vou usar. Então, eu uso o siena natural nas partes em que vai haver um pouco mais de luz no nosso projeto aqui, na nossa chaleira. Bom, continuando, sem muito mistério, a cor siena natural de um lado só do pincel, tá? Eu tiro o excesso do outro lado e venho fazendo onde vai ser os nossos pontos de luz. Deposito a tinta e puxo. Eu não espalho com movimentos de vai e vem. Eu coloco, deposito a tinta e puxo. Deposito a tinta e puxo. Da mesma forma eu fiz aqui. Por quê? Lembrando que o movimento do pincel deve ser depositar e puxar, mas eu vou seguir o contorno da minha chaleira, porque se eu fizer reto, ela não vai ter a forma oval, né, que a vasilha a chaleira tem, né, que é essa forma arredondada. Se eu puxo de maneira reta, eu perco esse movimento ovalado que ele tem. Então, eu deposito a tinta e puxo de maneira quase que um meio círculo, vamos dizer assim. Então, eu já preenchi algumas partes. Na alça, eu também vou seguir. Lembrando que no projeto, o pelinho aqui do pano de prato, no projeto, essa outra parte aqui é a parte de dentro da alça da chaleira de cerâmica. Então, essa parte não vai haver luz. Essa parte vai ficar à sombra,
porque ela reflete a sombra da alça na parte de dentro. Nós vamos concentrar o nosso ponto de luz aqui, tirar o excesso, aqui, em volta da onde vai ser a sombra da nossa alça. Novamente, deposito a tinta e puxo no movimento da alça, meio círculos. Aqui, até mais da metade da alça. Aqui no bico da chaleira aqui, nós temos, vou marcar com o lápis para vocês verem, nós temos aqui o bico da chaleira, né? E aqui nós temos a cavidade, dali é onde sai o líquido na chaleira. Eu acho, não sei se dá para vocês verem. Essa parte aqui é a cavidade da chaleira. Então essa parte aqui eu vou pintar com um tom mais escuro. Então próximo a essa cavidade aqui, eu vou ter um ponto de luz aqui também. Deixa eu ajeitar a câmera novamente. Não reparem ter caído isso aqui, que eu tive que fazer uma pequena gambiarra para minha máquina ficar em pé. Então aqui, mais uma vez, eu deposito a tinta e puxo, mas aqui eu vou puxar em volta dessa saída. Ligo o pincel no paninho e dou uma pequena esfumaçada. Aqui também, próximo ao fim da alça aqui, próximo ao bico da chaleira, faço um pequeno ponto de luz e esfumaço. Um pouquinho de tinta. Bom, agora com a cor cerâmica, com a cor caramelo, eu vou vir agora reforçar, começar a pintar as partes escuras da minha chaleira, onde vai ser os pontos de maior intensidade de cor. Da mesma forma, eu vou com o pincel de um lado, com a tinta de um lado só do pincel, eu vou depositar a tinta e puxar de maneira fazendo um meio círculo. Deposito a tinta, uma quantidade um pouco maior de tinta, seguindo o contorno do meu traçado aqui da minha pintura, e vou seguir aqui o contorno da minha chaleira. Aqui eu posso dar uma pequena esfumaçada para que não haja uma divisão entre a minha cor siena e a minha cor caramelo. Deposito a tinta e puxo. Agora eu vou fazer todos os pontos com a cor caramelo e volto rapidinho para mostrar para vocês. Bom, meninas, eu acabei preenchendo, né, todos os lugares onde a minha cor cerâmica, a cor caramelo, desculpem, a cor caramelo deveria vir. Vocês podem perceber que os meus pontos mais claros, meus pontos de luz, continuam aparecendo. Em alguns pontos eu mesclei a cor siena com a cor caramelo, tá? Dando uma pequena esfumaçada, mas não perdendo, repito, não perdendo os meus pontos de luz. Agora eu vou vir com a cor cerâmica, agora sim a cor cerâmica, e vou intensificar ainda mais essas partes onde eu joguei o caramelo. Eu vou intensificar um pouco mais esses lugares onde vai ser os meus pontos mais escuros, vamos dizer assim, né? Na minha chaleira de cerâmica, puxando sempre a tinta no sentido do risco, obedecendo, porque se eu puxar de forma reta, o meu trabalho não vai ter a forma de uma chaleira, ele vai ficar completamente, como eu posso dizer para vocês, sem forma, né? Vai ficar estranho. Então eu vou depositando a tinta e vou puxando.
Vou fazer também todas as partes com cerâmica e volto já já pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, voltando. A bateria da minha máquina acabou, então eu tive que voltar pra terminar de gravar pra vocês com o celular. Agora eu preenchi todas as partes mais escuras com a cor cerâmica. E agora eu vou vir com o sépia, porém com o sépia misturado com um pouquinho de preto, para poder fazer essas partes, marcar um pouco mais essas partes aonde eu coloquei o cerâmica, junto com o caramelo. Então agora eu vou preencher nessas partes com uma misturinha de sépia com a cor preta. Seria mais ou menos uma proporção de duas de sépia para uma de preto, mais ou menos isso. Mas aí vocês vão testando do jeito de vocês, né? Se vocês quiserem ou não colocar o preto. Eu gosto de colocar um pouquinho do preto, porque dá uma profundidade maior. Vou preencher aqui pra vocês e já volto mostrando. Vai ficar uma cor mais ou menos assim, como essa que vocês estão vendo. Então, eu vou pegar a cor de um lado só do pincel e vou vir aqui aonde eu coloquei a cor cerâmica, um pouco menos de tinta, tá? Do que as anteriores. E vou dar uma limpada no paninho e vou fazer as minhas marcações. Sempre levando a tinta no mesmo movimento. Pego um pouquinho mais, vou dar mais uma profundidade aqui. Posso fazer alguns veios no meio mais intensos, mais escuros um pouco, porque se você for observar a vasilha de cerâmica, ela tem, né, essa de barro vermelho, vamos dizer assim. Porque vai dando uma forma mais diferente. Vou intensificar essa cor em alguns lugares, mais que os outros, igual aqui no fundo da vasilha. Um pouco mais forte e espalho. Não muito, para não perder o meu ponto de luz. Esse lado fica um pouco mais escuro devido ao caso dele estar recebendo mais sombra. Ele é o ponto que ele está mais escondido, ele não recebe tanta luz. Por isso ele acaba ficando assim, um pouco mais escuro. Vou vir só com a sujeirinha do pincel e vou dar algumas pinceladas aqui. Deixa eu pegar um pouquinho só de tinta. O pincel ficou bem limpo. E eu vou dar uma intensificada aqui também. Esse lado vai ficar um pouco mais escuro, porque não tá recebendo tanto foco de luz.
aqui, próximo ao bico da chaleira, eu vou fazer um ponto, né, de sombra um pouco maior. Aqui, eu vou vir com movimentos assim, de vai e vem, descendo. Pego mais um pouco de tinta, dou uma limpada no pincel, vou marcar aqui o bico da minha chaleira, essa volta, e vou agora descer em movimentos de vai e vem. E vou espalhar essa tinta. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui em volta, essa marcação aqui em volta da tampa da chaleira. Eu vou marcar essa volta. E vou fazer um pontinho de sombra maior. Vou esfumar ali esses cantinhos, né? Porque ele não pode ficar com essa marcação tão forte. E vou vir descendo. Porém, aqui um pouco mais suave do que ali no bico da chaleira. Lembrando, porque aqui ele significa que ele está recebendo um pouco menos de luz. E vou vir espalhar. Agora, aqui na tampa, no topo, um pouco de tinta. Vou limpar meu pincel. E vou vir fazer a minha marcação. Seguindo o movimento semicircular, tá? No biquinho aqui na chaleira, uma quantidade bem menor de tinta. A luz do celular é muito ruim. Eu vou fazer uma pequena marcação, bem pouca, com sépia misturado com preto. E vou dar uma dançadinha com o pincel aqui próximo ao lugar da marcação. E vou subir, marcando aonde eu já havia colocado o caramelo e o cerâmica. Na alça, eu vou aproveitar para fazer o meu ponto de sombra aqui na parte de dentro da alça. Tá ali, tá feito. E aqui eu vou dar uma leve esfumaçadinha, como se fosse a sombra da alça refletida na minha peneira que está em segundo plano. Tá? Agora, eu vou vir com um pouquinho só de siena e vou passar aqui em volta, fazendo a minha marcação novamente. Vocês podem ver que eu nem lavei o pincel, não tem problema, não vai manchar. Bom, com a sujeirinha no pincel de sépia misturado com o preto, é bem pouquinho o que eu fiz, vocês podem ver. Eu vou ainda dar uma limpadinha no pincel no pano. E vou vir aqui, fazendo uma leve marcação. Bem leve, nada muito pesado não. Só para reforçar um pouco esse meu cerâmica que já estava. Com um pouquinho mais de tinta no pincel, somente de um lado, eu vou vir agora na minha alça. E vou fazer do lado de cá, que é onde está recebendo pouca luz. E vou fazer uma marcação um pouquinho mais acentuada com
o sépia misturado com o preto. Vou jogar um pouquinho mais e vou puxar fazendo o movimento da alça. Nada muito carregado, somente um pouco. Pronto, é isso. Olhem só. Agora eu vou voltar aqui novamente no corpo da minha chaleira e com um pouquinho mais de sépia eu vou dar uma reforçada em alguns pontos estratégicos aqui da minha chaleira, porque eu não sei se vocês já observaram as vasilhas de cerâmica, essas vasilhas de barro que costumamos falar, elas costumam ter esses pontos depois de um certo tempo de uso, uns pontos mais escuros que outros. E é esse efeito que nós queremos dar aqui. Bom, agora eu vou reforçar os meus pontos de luz novamente com a cor siena. Eu vou lavar meu pincel, secar ele bem no paninho. E com a cor siena, pouca coisa, eu até vou tirar um pouco aqui no meu godê. Eu vou vir dar uma pequena reforçada nesses pontos de luz que eu fiz aqui. Isso. Agora, eu vou lavar novamente o meu pincel. E com a cor marfim, bem pouco no pincel, só um pinguinho mesmo, assim. Eu vou vir dar um pouco de luz aqui na minha chaleira, nesses pontos de luz. Eu não vou espalhar esse marfim por toda essa região. Eu vou concentrar ela somente em algumas partes. E vou com o pincel em pé dar essa espalhada. Vou colocar mais um pouco. Mesmo porque quando já estiver seco, nós vamos voltar reforçando esse ponto de luz, tá? Porque nós temos que reforçar depois de seco. Mas nesse momento eu preciso fazer esse trabalho enquanto está úmido. Aqui, dou uma limpada no pincel. E na alça.
Depois de seco, eu vou voltar e vou reforçar alguns pontos. Você pode também estar reforçando alguns pontos com a cor sépia e reforçando com, intensificando essa luz com a cor marfim. Ah, mas eu não tenho o marfim. Tudo bem, você pode usar o branco também. Ou você pode fazer uma misturinha de amarelo ouro com o branco, um por um, mais ou menos. E pode estar fazendo esse trabalho. Depois, vamos supor que agora já esteja seco, né? No nosso caso aqui, não vou ter como esperar secar. Eu venho, faço aquele leve ponto de luz. Aqui. Limpo o pincel no paninho e dou uma leve luz. Bom, meninas, esse aí foi o vídeo nosso de hoje. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, se vocês gostarem, clique em gostei para mim e compartilhem em suas redes sociais e com suas amigas. Os pincéis que eu usei aqui na realização dessa aula foi o Condor. Não dá para ver porque já tá bem usado, tem muito tempo que eu uso, acabou subindo o nome. Mas é o Condor da referência 456, número 14, e o Condor 456, referência, aqui esse ainda dá para ver, Condor 456, número 6, tá? Mas aí vocês vão usar, porque a Condor, eu amo esses pincéis, são pincéis excelentes, é da minha parceira. A Condor é a minha parceira há quase 3 anos já. Uma marca excelente e eu adoro os pincéis. Esse aqui já tá cortado, lixado já, bem lixadinho, bem gastinho. Mas são ótimos. Esses são das cerdas, que eles falam cerda Brasil, né? Essas cerdas naturais. Bom, meninas, é isso. Aqui é a Luana Milanês que falou com vocês. Espero que vocês gostem. Beijos e até a próxima aula. Deixe na descrição do vídeo embaixo o que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. Beijos. Tchau.